Porque a gente está acostumado a ouvir as pessoas dizerem assim, não, os evangelhos são a biografia de Jesus. Tá, mas o propósito para o qual eles foram escritos é mais do que apresentar uma biografia de Jesus. É trazer a revelação do Cristo, do Salvador. O propósito desses 4 evangelhos é mostrar a pessoa e a obra de Jesus Cristo como cumprimento das profecias do Antigo Testamento e apresentar o Messias prometido. Ele agora está sendo revelado nesses 4 evangelhos. Olha só que interessante. Mateus, por exemplo, ele foi escrito aos judeus. Nós vamos ver isso hoje, porque hoje nós vamos estudar um pouco mais a fundo o Evangelho de Mateus. Nós vemos que Mateus ele traz a revelação do Filho de Deus. Por isso que Mateus, na sua escrita, ele destaca muito a questão da autoridade de Jesus. O Evangelho de Mateus é representado lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, pela figura do rosto do leão. Marcos, que é escrito aos romanos e apresenta Jesus como servo, é representado pela figura do boi. Lucas, ele escreve aos gregos. Observe que cada um deles escreve a uma classe de povo diferente. Lucas escreve aos gregos, apresenta Jesus como filho do homem. Esta expressão é muito usada no Evangelho de Lucas. E a figura representada lá em Ezequiel 1:10 é o rosto de homem. E João, que escreve a igreja, o Evangelho de João já não faz parte dos evangelhos sinóticos, porque ele descreve um período do ministério de Jesus em uma outra região, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. E ele apresenta Jesus como Deus, como Salvador, e é representado pela figura da águia. Então, olha aqui que interessante, leia o slide comigo. Os 4 aspectos são necessários para transmitir toda a verdade. Como soberano, e aqui eu me refiro ao Evangelho de Mateus, onde ele é apresentado como o Messias, como o Rei, como o Filho de Deus, o Messias prometido, o Rei soberano, que vem para reinar e governar. Em Marcos, como servo que vem para servir e sofrer. Em Lucas, como o Filho do homem, que vem para participar e consolar. Eu já disse aos irmãos em outras ocasiões que esta expressão Filho do homem significa o mais humano dentre os homens. Então, Lucas ele é o que mais destaca a humanidade de Cristo, ao passo que o Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus, como Salvador, e ele é o que mais destaca a divindade de Cristo. Então, eu vou repetir aqui. Mateus apresenta Jesus como Rei soberano, Marcos apresenta Jesus como servo que vem para servir e sofrer, Lucas apresenta Jesus como Filho do homem, ele revela muitos aspectos da humanidade de Cristo, um Cristo que veio para participar e para consolar, e João destaca a divindade de Cristo. Ele já começa o seu evangelho dizendo que ele era o verbo, que este verbo estava com Deus e que o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Já no capítulo 2 ele revela Jesus fazendo um milagre em Caná da Galileia, transformando água em vinho, e a mãe de Jesus dizendo, olha, acabou o vinho, e ele diz, que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então ele já começa desde o início desse evangelho de João, mostrando a divindade de Cristo. Mas você que quiser continuar estudando conosco, que não está no grupo da classe, você precisa me chamar e pedir o link de inscrição. E aí eu vou anunciar um preço promocional a você, vai te surpreender, você vai fazer a sua inscrição e vai estudar 7 meses conosco o estudo panorâmico do Novo Testamento.